Olá, meu nome é Giovanna e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o livro A Garota do Lago, do Charlie Donnell. Esse é um livro que é publicado aqui pela editora Falha Editorial e é um livro bastante famoso, bastante conhecido, tem 1.500 vídeos aí pelo esse canal do YouTube. E eu tive que ler esse livro mês passado, no caso mês de agosto, por conta do Clube do Livro do capítulo 3, que eu tenho com minhas amigas. A gente escolheu esse livro, leu esse livro e agora eu vim contar aqui o que foi que eu achei desse livro e tudo mais e etc. Vamos lá conversar sobre. Mas antes de a gente começar a falar sobre ele, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês, manda pra aqueles amigos que já leu o livro, que quer ler o livro, né? Se você já leu, comenta aqui embaixo que eu vou querer saber suas opiniões. Se você não leu, se você ainda tem vontade de ler esse livro, mesmo depois de toda a bagunça que é. Uma coisa, um lado fala bem, um lado fala mal, um lado fala que é mais ou menos, então a gente vai conversar sobre ele agora e você tira suas próprias conclusões se você quer ler ou não, ou se você já leu, quais são as suas opiniões. Não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais, eu sempre posto as coisas que eu tô fazendo por lá e conversando com vocês. Esse vídeo aqui eu perguntei lá no meu Instagram se vocês queriam que eu fizesse, vocês disseram que sim, então por isso eu estou trazendo ele aqui agora pra falar sobre A Garota do Lago. Também não se esqueça que todos os dias de segunda a sexta eu faço live na roxinha de 18 horas e 3 horas, depende do dia. Não clique no link que tá na descrição, também tem aqui na tela pra você ver e lá tem todos os horários certinhos. E também não se esqueça que aqui na descrição tem um link da Amazon, e se você comprar qualquer coisa por esse link, ajudando o canal a crescer sem pagar nada mais por isso. Então vai comprar um livro? Compra com o link do canal. Vai comprar uma meia? Compra com o link do canal, enfim. Tá, mas bora lá. Garota do Lago é o meu primeiro contato com o autor Charlie, então assim, foi a primeira vez que eu li algum livro do autor. Eu tenho outro livro dele aqui que é Deixada para Trás, que eu comprei recentemente, já antes mesmo de ler Garota do Lago. Chegou agora em agosto também pra mim, então enquanto eu estava começando a ler esse, já estava chegando outro livro do autor aqui pra mim. Esse é um livro que, como eu falei, divide bastante opiniões, tem muita gente que gosta e tem muita gente que não gosta, E é um livro super famoso porque ele se tornou bastante popular, porque ele é bastante barato, então você encontra ele por R$8, R$9, R$10 aí na Amazon e etc. Então ele é muito popular, então muitas pessoas compraram, muitas pessoas leram e é por isso que ele tem todo esse alcance aí. Mas o que é que esse livro se trata, Ele vai contar a história da Beck. A Beck Elcaster, é assim que se pronuncia, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Ela é uma estudante de direito. Na verdade, ela está fazendo ali a pós-graduação dela, A gente tem a graduação, a pós-graduação, etc, etc. Então ela tá fazendo a pós-graduação dela. Ela é assassinada na casa do lago dos pais dela, Então ela tá lá na casa do lago, ela volta pra Summer Lake. Ela não estuda em Summer Lake. Summer Lake é um lugar onde os pais dela têm uma casa no lago, então ela está lá em Summer Lake no momento em que acontece o assassinato dela. Então ela é assassinada e a gente fica sem entender o porquê, Sem querer saber o porquê que tá acontecendo. E durante todo o livro a gente vai ter aí uma divisão de tempo. Então a gente vai ter o tempo que está acontecendo no momento após o assassinato da Beck Elcaster e o momento que vai estar acontecendo antes, que é quando a gente vai voltar no tempo e entender toda a trajetória da Beck até aquele momento, pra gente ver se a gente consegue decifrar quem é o assassino e como foi que aconteceu e etc. E entender muito mais da história da Becca também. Mas aí, no presente, a gente não vai acompanhar a história vindo de um detetive, a gente vai acompanhar a história vindo de uma jornalista, Então essa jornalista, ela é a Kelsey, ela acabou de voltar da editorial, ela passou um mês afastada porque aconteceu alguma coisa com ela, a gente não sabe o que foi, e ela passou um mês afastada do editorial. Quando ela volta, o gerente dela, o dono lá da editora, manda ela ir pra Summer Lake para entender o que aconteceu e criar ali, uma matéria pra publicar lá na editora e etc, Essa Kelsey em si, você vai descobrindo que ela é muito famosa, tem livros publicados, tem isso e aquilo. Todo mundo conhece ela, então ela tá lá pra poder, investigar um pouco sobre isso e ficar perguntando ali ao pessoal e etc. Então a gente já precisa lembrar de um ponto aí que a gente vai estar lendo e entendendo a história a partir do ponto de vista de uma jornalista e não de um detetive, Então esse é o primeiro diferencial. Não é bem o diferencial dos livros de crime como o todo, Porque existem muitos. Então eu não fiquei um pouco assustada na hora de chegar pra ler esse livro aqui, etc, Porque assim, eu já tinha ideia de como seria, até porque na visão de um jornalista, quando a gente tá falando na visão de outra pessoa que não seja detetive, a gente vai precisar de buscar outros meios de entender o que é que tá acontecendo. O detetive, ele tem tudo ali na mão dele. Ajuda Florence, ele tem isso, tem aquilo, ele tem os recursos para buscar a família, para fazer isso, para fazer aquilo. A jornalista não tem. Mas é aí que a gente começa o primeiro problema desse livro. O autor, ele realmente tenta escrever um livro sério. Ele tenta escrever um livro muito bom. Acho que pra ele estava excelente. Mas o motivo pelo qual esse livro é tão ruim é que o autor, ele não tem motivos. Esse é o motivo. O motivo pro livro ser tão ruim é porque o autor acha que não existe motivo. O autor simplesmente larga de mão. Ele pensou assim, pra que botar motivo? Pra quê? O primeiro erro já começa quando eu falo na questão da jornalista, porque a gente já entra aí que ela tem acesso fácil a muitas informações que simplesmente não tem motivo.
O detetive em específico, porque a gente tem o detetive do caso, que é o da cidade, Summer Lake, a gente tem o detetive estadual, que é o detetive que está tomando conta, porque a família da Beck é um pessoal muito respeitado na área do direito e tudo mais, então ele vai tentar dar uma controlada melhor ali na situação que tá acontecendo, sabe? Então o detetive de Summer Lake, ele é afastado do caso e coloca um detetive estadual que ele é maior e tem mais potencial e etc. Aí, quando ele ajuda a Kelsey bem no início para dar algumas informações, você até consegue entender, entre aspas, ali, o porquê que ele tá ajudando ela, ele já vai se aposentar e etc. Então, assim, aí você consegue até passar um pano. Mas aí a gente chega num tal de um médico que é aqui, e não faz sentido nenhum. Primeiro, ele ajuda ela. Nenhum. Esse é um ponto que eu fiquei tipo assim, eu não acredito que o autor tá fazendo isso. Eu até escrevi. Eu escrevi tanto nesse livro, eu acho que eu xinguei, coitado do autor, que olha, toda hora eu colocava aqui, ó, pelo amor de Deus, resolve alguma coisa, não tem condições. Então assim, eu ficava incrédula com tudo que eu tava lendo. Não tem por que esse médico ajudar ela. Primeiro que ele ia estar arriscando a própria carreira dela pra uma pessoa que ele nem conhece. Não, porque eu tô curioso. Não faz sentido! E daí, se você tá curioso, isso não é um motivo pra você tá simplesmente quebrando regras, você é um médico e tá roubando informações de não sei aonde, pra simplesmente ajudar uma pessoa que você não conhece. Ah, porque ela é famosa e escreve livros. Aí, já passando por isso, né, a gente consegue chegar na parte da obviedade de todo esse livro. Esse livro é super óbvio em tudo que tem pra dizer e ele também é altamente descritivo. Eu acho que esse livro aqui, ele deve ser o primeiro livro do autor, porque eu acho que, assim, em questão de escrita, é um dos livros que eu menos gostei, assim, de escrita realmente. O autor tem um momento aqui que ele passa 3 páginas pra falar o futuro do Jack, né, que é um dos amigos da Beck. Então, assim, não precisava daquelas 3 páginas pra ele resolver o futuro do Jack, realmente não precisava, e não vai fazer sentido no início, depois do livro. Ele poderia ter diminuído muito bem aquele diálogo. Sem falar que ele repete muito, então tem um momento aqui no final que a Kelsey fala uma coisa, daí mostra isso no passado e mostra isso no presente. Então, assim, você passa por 3 capítulos pelas 3 coisas, falando as 3 coisas, o primeiro e o segundo, pra chegar na mesma conclusão. Então, assim, ele não precisava. Então, acho que ele repete demais, ele dá muitas voltas e nem ele entende o que ele vai falar, porque tem um momento aqui que eles invadem lá um lugar lá e etc. Burrice, porque, enfim, não vou entrar em detalhes porque senão ia ser muito spoiler. Mas aí ele invade o lugar e a Kelsey fala assim, não imprime porque vai deixar rastros. Aí tá, beleza, não imprime. Aí no próximo capítulo ela chega lá, aqui a cópia de não sei o que, só o que? Eu digo, amor, você imprimiu ou você não imprimiu? Sabe? Então assim, eu acho que o autor, ele não decidiu muito bem o que ele queria escrever, ou ele só foi escrevendo e etc. Esse livro aqui, ele possui 260 páginas. Então assim, se o autor ficou dando voltas e voltas, esse livro aqui poderia ter se resolvido em muito menos. Porque ele não é grosso. Ele aparenta ser grosso realmente, por conta que os livros da Fala Editorial realmente são mais grossos, as folhas são mais grossas. Mas, sinceramente, e quando a gente continua nessa coisa do autor, a primeira coisa também que é muito ruim, que ele tem esse romance forçado que ele faz aqui, um romance totalmente sem química, do nada, ele tira um romance do nada, assim, ó. Puxou um romance, colocou lá, super aleatório. E a personagem fala, não, porque eu tava pensando nele, não tava. Na página ela tava falando sobre outra coisa. Então, assim, foi um romance super forçado que não deu pra entender nada. E outra coisa também que a gente precisa é que ele descreve demais, ao mesmo tempo ele faz de menos, porque tem uma cena aqui relacionada a abuso, né? O abuso em si é o que ele usa pra ligar a vítima, né, que é a Beck. Jornalista, né, que é a Kelsey, então é o que ele usa, só que ele não consegue fazer nada, assim, com isso. É uma informação que ele joga lá, só usa pra ligar, e ele simplesmente... Assim, foi umas coisas mais insensíveis que eu vi da parte dele, assim. Primeiro que ele repete a cena de abuso 2 vezes dentro do livro, que são coisas completamente desnecessárias. No primeiro início, quando a gente começou a ler, as meninas falaram, nossa, eu fiquei muito tocada com a primeira cena do livro, porque é contando como foi que a Beck morreu, né? Normalmente, essas cenas, como, por exemplo, eu sou acostumada a ler outros livros de investigação policial, normalmente eu já tô um pouco acostumada com alguma dessas cenas. Não que seja costume, realmente, você ver, mas é porque você entende que, às vezes, o autor só quer impactar. E nesse caso aqui, é realmente ele só querendo impactar. Porque ele bota na primeira vez e bota na segunda sem necessidade. Então, a segunda vez não tinha necessidade nenhuma e ele colocou, então ele coloca lá só por botar, basicamente, sabe? Não tem uma explicação específica, ele não aprofunda, então a gente vê que a Kelsey sofre... o livro todo em relação a isso, mas ao mesmo tempo não tem explicação, não tem um desenvolvimento, sabe? E assim, ele só jogou lá e ele não conseguiu desenvolver bem essa parte do abuso, e eu achei que ele usou mais pra impactar mesmo o leitor aqui do que realmente querer falar sobre. Então, foi bem chata essa parte do livro também. E aí depois, pra finalizar ainda, assim, falando sobre essa história em geral, né? Eu acho que a história, ela também é muito óbvia, eu não consegui me surpreender com tantas coisas assim.
desde o início, acho que só por fato de eu já estar acostumada a ouvir falar sobre, o pessoal falar, ler sobre, assistir sobre, eu já entendia, porque existe alguns tipos de casos que você já sabe meio que o motivo, por exemplo, às vezes você sabe de acordo com a ferida, alguma coisa que aconteceu, você sabe que foi, por exemplo, uma morte acidental, né? Teve uma briga, a pessoa bateu na cabeça, morreu e a outra fugiu. Normalmente você já tem uma ideia de como é que tudo isso aconteceu. E aqui não é diferente, então desde o início eu já tinha ideia mais ou menos do que seria. Quando você volta no passado, né, pra entender a história da Beck, que vai indo e voltando, né, no momento que ela tá na escola de Direito, com os amigos dela ali, começa a perceber, e aí eu já tinha entendido o que aqui ia acontecer do início pro fim. Vez ou outra eu tinha uma ideia diferente, mas a linha principal eu já sabia. O plot twist final pra mim também foi muito fácil de desenvolver. Eu acho que é porque eu já li tanto também que tem certas coisas que realmente não me enganam mais. Pela forma do Charlie não ter desenvolvido tanto assim a escrita dele nesse momento desse livro aqui, não ajudou também a esconder e foi mais fácil de escolher. Tem um outro plot twist que acontece um pouco antes do plot twist final. Pode ser impactante pra muitas pessoas, mas pra mim eu fiquei questionando o tempo todo onde é que tava essa pessoa depois da morte da Becca, né? Tipo, não teve nenhuma citação no presente. Então alguma coisa realmente tinha acontecido e quando aparece pra mim faz total sentido do que aconteceu. Mas enfim, essa pra mim foi todas as ideias que eu tive desse livro. Eu acho que esse livro é muito mal escrito, muito mal desenvolvido. Ele foi jogado muitas informações. O autor tenta ir voltar várias vezes, mas ele não consegue. O problema todo foi mais a escrita do autor, no geral. O fato dele simplesmente esquecer as coisas que ele escreve. Porque uma hora, por exemplo, não vai imprimir e na outra hora ela acabou imprimindo. Então assim, não entendi, sabe? Eu só não entendi, foi uma parte que eu marquei e fiquei assim, tá, era ou não era pra fazer? E falar que tem muitas decisões burras relacionadas a tudo que desse livro aqui. Tem uma cena lá que era óbvio que ia acontecer aquilo, porque você não invade nada, muito segurançamento protegido, sem deixar rastro, né? Não tem uma câmera pra lhe dizer, então assim... É difícil, foi difícil ler esse livro, eu li esse livro assim, fui muito revoltada, cada página que eu virava eu já falava, meu Deus do céu, não é possível que eu tô lendo isso, sabe? Eu sei que tem muita gente que não gosta desse livro e gosta de outros livros do autor, como eu falei, eu tenho deixado para trás aqui em casa, quem sabe algum dia eu vou ler. Não vai ser agora necessariamente, eu vou ler outros livros por aí agora, e depois eu volto pra esse autor, tentar dar outra chance a ele, mas é porque, além da história em geral, eu acho que o que mais me incomodou foi a escrita do autor, realmente. Não desenvolveu demais o caso de abuso, mas fez 3 páginas pra falar sobre o futuro de um cara que no final do livro não ia precisar tanto, sabe, dessas 3 páginas. Não ia fazer diferença se ele tivesse resumido o negócio em um parágrafo, sabe? Essa foi a minha opinião. Eu dei 2,5 estrelas pra esse livro, ou foi 2 estrelas, não vou lembrar, mas foi por essa fase aí. Eu acho que eu dei só pela tentativa do autor, porque ele realmente tenta. Então assim, por isso que eu acho que foi o primeiro livro dele, porque realmente não é bem desenvolvido, não é bem escrito. Mas às vezes, como tem muita gente que gosta dos livros futuro do autor, então pode ser que ele realmente tenha desenvolvido mais da escrita e tenha escrito livros melhores, né? Mas esse aqui em específico, não. Ele realmente só hypou realmente por conta do preço, né? Porque ele realmente é muito barato, o pessoal gosta de comprar bastante. E aí chegou minha vez de comprar, a gente leu no clube e foi isso, né? Teve uma das minhas amigas que ela até gostou bastante do livro, ela deu, se não me engano, 3,5 estrelas. Não é realmente as melhores notas, tipo 4 etc, mas 3,5 estrelas pra mim também não acho que é uma nota ruim. Eu acho que nota ruim é de 3 pra baixo. Já no meu caso, eu resolvi dar 2, eu fui 2,5, porque eu acho que o autor tenta, mas ele não consegue em nenhum ponto desse livro. E eu escrevi muito nesse livro, falando muito mal do autor. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui se você já leu esse livro, se você gostou, se você gostou de desgostar. Não tem problema se você gostou desse livro. Eu vi muita gente falando no Twitter, etc. Até o Paulo fez um vídeo que eu ainda não assisti, porque eu preferi segurar, né, as opiniões até eu realmente ler e fazer um vídeo pra não poder interferir um pouco mais na minha opinião. E agora que eu gravar, eu vou assistir os vídeos dos outros booktubers sobre ele. A gente tem que tirar isso de fora que é ruim gostar ou ruim desgostar. No meu caso é porque eu tenho uma bagagem muito grande relacionado a esse gênero específico. Então tem certas coisas que já não me surpreendem mais e quando acaba sendo mal desenvolvido, para algumas pessoas pode ser que acabe funcionando a maneira que aconteceu, porque ela talvez ela conhecimento do gênero. Mas no meu caso, como eu já tenho conhecimento do gênero, pra mim tem certas coisas que acabam passando, deixando de lado, sabe? Principalmente pra pessoa que gosta muito de investigação, quando é investigado por terceiros é um pouco mais complicado, eu já falei isso, principalmente no vídeo, por exemplo, Não Fale com Estranhos, porque também é um livro que não é investigado na visão do detetive, né? É investigado na visão do marido da mulher que sumiu. Às vezes, quando é investigado por uma terceira pessoa,
torna um pouco mais complicado. Então, assim, tem autor que consegue fazer e tem realmente autor que não consegue fazer. Quando é pelo detetive, a gente consegue passar por cima de algumas coisas que realmente são absurdas, porque eles usam a artimanha que o detetive tem acesso a tudo, né? Se você pegar o CSI, por exemplo, o CSI tá lá em 2500, porque eles vão tirar qualquer informação e vão fazer você acreditar, porque ele tem laboratório, tem isso, tem aquilo e etc. Mas quando é em terceira pessoa é um pouco mais difícil, então tem algumas coisas que realmente a gente não consegue chegar, botar realmente na prática, na realidade, né? Um dos livros que eu realmente gosto, que é contado por um jornalista, é, com certeza, Objetos Cortantes, que eu indico muito pro pessoal que gosta. Tem gente que não gosta muito de Objetos Cortantes, mas faz muito tempo que eu li. Mas também tem a série da HBO, então se vocês quiserem assistir aí, pra vez de ler o livro, é também interessante. Um dos livros que eu tô com muita vontade de ler, por exemplo, Onde Está Daisy Mason, que eu acho que vai ser um livro mais legal. Eu vi a Bel falando que tem uma relação muito boa em relação a detetive e jornalista, mas se eu não me engano é contado na visão de um detetive, se eu não me engano, tá? É interessante a gente saber disso, que detetives e jornalistas, eles não se cruzam, eles não se batem, porque a imprensa, ela não ajuda, ela atrapalha mais do que ajuda, além do mais, os detetives, então eles não conseguem ter muito esse senso. E é sempre bom se lembrar disso, porque aqui nesse livro específico o autor parece que esqueceu, ele só foi, sabe? É entendível algumas partes, como eu falei, o detetive local, pelo fato de tudo que aconteceu com ele querer ajudar a Kelsey, mas o médico que ele tem lá é simplesmente sem explicação o fato dele querer ajudar. Então, assim... Mas esse era o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tudo bem? Eu vou ficando por aqui, um beijinho e até o próximo vídeo.